Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Manhã Diversa. Hoje é quarta-feira, dia 1º de dezembro, primeiro dia do último mês do ano. Bom dia para você, Roberta. Bom dia, Mariana. Bom dia para o pessoal de casa. Dezembro finalmente chegou. Eu gosto de dezembro, viu, Mariana? Porque é isso, fim de um ano, começo de outro, a gente já começa a ficar, né, nessa vibe de final de ano. E eu acho que você também gosta de dezembro porque é o mês do seu aniversário, Exatamente, isso que eu ia falar, Roberta, bem lembrado, mesmo aniversário, então eu adoro. E para começar dezembro em grande estilo, o Manhã Diversa está cheio de assunto bacana hoje. Vamos falar sobre orientação profissional, como escolher a profissão que você vai seguir. Mande sua pergunta pelo WhatsApp que aparece aí na tela para você. Um especialista vai responder a sua dúvida. E no quadro Bora Hangar de hoje, o chefe Arthur Veloso vai ensinar a fazer um queijo com goiabada bem diferente, viu? E por falar em comida, nós vamos te mostrar que é possível saborear também flores comestíveis. E o Gabriel Luterbach chegando com as notícias do esporte, que são destaques essa semana para você. Então acompanha tudo com a gente agora no Manhã Diversa. Hoje, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS esse ano. O tema da campanha de conscientização sobre a doença é acabar com as desigualdades, acabar com a AIDS, acabar com as pandemias. E para conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante, nós convidamos a Cristiane Soares, que é infectologista. Então, bom dia, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui no programa, viu? Bom dia, gente, bom dia a todos os telespectadores, o prazer é meu. E olha, nós estamos vivendo ainda, né, a pandemia da Covid-19, mas nós podemos dizer que nos anos 80 o mundo viveu talvez a pandemia da AIDS. Nós realmente estamos convivendo hoje em dia com duas pandemias, né? A pandemia do Covid e a manutenção da pandemia do vírus HIV. Na década de 80 nós tivemos a epidemia e infelizmente foi uma época relacionada a muito preconceito, né? Muita desigualdade. E apesar da gente já ter evoluído muito, né, estarmos num patamar muito diferente do que a gente estava lá no começo, quando surgiu a doença, ainda existe muita desinformação com relação à AIDS, né? Então, para a gente começar a entender melhor sobre esse assunto, fala um pouquinho para a gente sobre como age o vírus do HIV. Bom, o vírus, ele é um retrovírus, né? Tem as suas formas de transmissão e o que ele faz com o nosso sistema imune, na verdade, é fazer com que ele fique cada vez menos preparado para responder às infecções bacterianas, fúngicas. Com isso, a pessoa adoece muitas das vezes por aquelas infecções que a gente diz oportunista. E qual a diferença entre a AIDS e o HIV? Bom, a gente adquire o vírus HIV e esse vírus, ele evolui no nosso organismo por fases. A fase mais avançada da doença é que tem esse nome, AIDS. E a gente vê, né, que o AIDS e o HIV ainda são tabu, né? Muita gente ainda tem, pessoas que têm a doença têm medo de falar sobre, pessoas que não têm também, né, às vezes não entendem muito do assunto, justamente porque ele não é conversado abertamente sobre, né? Como você acha que a gente pode ajudar para mudar essa consciência das pessoas, né? Conscientizar as pessoas sobre esse assunto? O conhecimento sobre o assunto, o momento que a gente está aqui discutindo, né, e colocando em rede a grande diferença, e sempre ter em mente que as infecções crônicas, elas têm um tratamento, né? Então a divulgação de notícias verídicas, ela é muito importante justamente para essa quebra de tabu. Então o conhecimento, a divulgação do conhecimento é o que mais importa para a gente quebrar os estigmas, né? O conhecimento seria a chave, né, talvez de todas as desinformações aí que a gente vive, que acaba gerando mesmo um preconceito, esses tabus, né? Sim, a gente viveria melhor, né? Com certeza. Continuando aí, né, nosso bate-papo, assim como toda doença, é importantíssimo o diagnóstico precoce, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância de ter esse diagnóstico precoce e como que ele é feito. Bom,
lá na década de 80, como vocês mesmos falaram, era uma doença muito relacionada com grupos de risco, a doença dos 5Hs. E a gente sabe que não é isso, são comportamentos que aumentam o risco da aquisição do vírus. Então, a forma da gente prevenir é ter em mente que existem testagens que podem ser feitas a nível do Sistema Único de Saúde, como que a gente está fazendo hoje em Juiz de Fora, né, com as tendas de prevenção na rua São João. A gente tem os CTAs, então são testagens. Sempre que a gente se sentir que teve uma exposição de maior risco, né? Transmissão pode ser feita por relação sexual, na maioria das vezes, ou às vezes até por material sujo de sangue, que são os acidentes pérfuro-cortantes. E o exame para detectar é bem simples, é um exame de sangue? Como que é feito esse exame? Sim, exatamente? Você pode fazer com o teste rápido. O teste rápido nada mais é do que uma agulha de insulina na beiradinha do dedo. E esses testes, eles são rápidos para terem um resultado em 20 ou 30 minutos. Agora, a gente tem outras metodologias que dependem também da retirada de sangue da veia. Então, realmente é bem simples, né? É bem rápido. É só querer. Exatamente, é só querer. E lembrando que a Organização Mundial de Saúde, que foi quem criou o dia de hoje, né, que é mundial, ela também preconiza que para 2030 a gente tenha 95% da população mundial testada. Então, bora testar. Isso aí. E, né, juntando essa testagem, que é super importante, com o conhecimento que a gente já falou aqui, quais são, então, os principais mitos que ainda existem sobre a AIDS e o HIV? Transmissão. Então, a primeira coisa a gente já falou. Nem todo mundo que tem o vírus tem AIDS. A AIDS é quando a pessoa está doente, está numa fase mais avançada, né? Infelizmente, pela não testagem, as pessoas às vezes fazem o diagnóstico tardio e aí não tem uma boa evolução da sua doença. Nós precisamos de quebrar o tabu, os estigmas. Nós não pegamos HIV fornecendo compreensão, carinho, né? Então, na verdade, é um dia para a gente chamar atenção para isso. A gente precisa abraçar a causa. Repetir informações que são verídicas, testar quando a gente tem o risco, né, para descobrir e tratar precocemente. E a gente não pega HIV dando um abraço, dando um aperto de mão e apoiando a outra pessoa que tem o vírus. Inclusive se relacionando, né, com os cuidados. Porque também acho importante isso, porque esse tabu também deve causar muita solidão para a pessoa que tem isso, né? Então, assim, que tem essa doença. Porque geralmente a gente associa, então nunca mais vou poder me relacionar com essa... E não é assim, né? Com os cuidados, tem como viver aí uma relação super saudável, né? Exatamente. Podemos seguir em frente. Inclusive é possível ter o vírus e mesmo assim não transmitir, né? Como que é? Quais que são os casos em que isso acontece? Sim, o tratamento hoje precoce, ele também é uma forma da gente diminuir o risco de transmissão. Por quê? Como a gente transmite, na maior parte das vezes, por relação sexual, quando a gente tem a carga viral indetectável, significa que vai ser intransmissível por relação sexual, tanto da mulher para o homem quanto vice-versa. E essa evolução que você falou, né? Às vezes quando a pessoa deixa para ter essa testagem com já uns sinais, a evolução depende de cada pessoa ou ela tende a ser demorada? Como que é? Tem algumas particularidades que dependem muito do sistema imune da pessoa. O fato é que quando a gente descobre numa fase mais avançada, estando doente, a gente vai ter interferências relacionadas à ação do antirretroviral, que é o que nos ajuda a ter a recuperação do nosso sistema imune. Né? A idade também implica numa recuperação um tanto quanto mais retardada, tendo em vista que com a idade a gente tem outras doenças concomitantes, né? Por isso o diagnóstico precoce. É muito bom a gente saber que já é possível, né? Já existe um tratamento que permite que as pessoas portadoras do vírus vivam uma vida normal, sejam até mesmo indetectáveis, né? Mas, apesar disso tudo, claro, ainda é preciso ter muito cuidado, né? E quais que são as formas de prevenção? Nós temos, na verdade, uma mandala de prevenção. Essa mandala, ela foca no indivíduo e aonde ele se encontra, no seu ambiente, né? Com tudo que ele representa para a sociedade, para tudo que ele acredita.
Então, a gente vai desde as vacinações para hepatite B, para HPV, o uso do PEP, que é uma profilaxia pós-exposição, PrEP, o uso da camisinha masculina, feminina, o próprio tratamento do portador do vírus HIV e da mãe que tem o vírus, né? O não aleitamento. Então, na verdade, é uma série de coisas que a gente pode fazer para prevenir. Doutora Cristiane Soares, o nosso bate-papo está só começando e ele continua então no próximo bloco. E lembrando, né, que você pode mandar perguntas pelo nosso WhatsApp que aparece aí na tela para você. E nós vamos então fazer um breve intervalo, mas a gente volta rapidinho.